Quando o anjo dessa igreja enviou a mensagem para mim ministrar nesta noite, o Espírito Santo tocou em meu coração logo nesta palavra. E eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Aleluias. Lucas capítulo 11, capítulo 15, verso 11 a seguir, que diz assim, onde fala sobre a parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como dos seus trabalhadores. Só até aqui, irmãos. Eterno, soberano Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor tem me dado, Senhor, de ministrar a tua palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha me dar humildade, sabedoria da tua palavra, Senhor. Que tudo que eu venha falar neste lugar, Senhor, sempre seja ministrado pelo Espírito Santo. Que seja, Senhor, o Senhor falar em meu coração, e não a minha carne falar nesta noite, Senhor. Por isso, meu Deus, me usa, me capacita, abre meu entendimento, Senhor, para eu trazer o que a tua igreja necessita ouvir, mas o que o Espírito Santo quer trazer para a tua igreja ouvir. Assim, meu Deus, eu te agradeço no nome de Jesus. Eu quero pedir um dos nossos obreiros para preparar um microfone aí, que eu quero que vocês venham compartilhar alguns versículos comigo nesta noite. A parábola do filho pródigo. Parábola. Às vezes ouvimos falar em parábolas e muitas pessoas às vezes não sabem o que é parábola. Parábola nada mais é do que uma ilustração da vida cotidiana, onde Deus aplica verdades àquelas pessoas que estão com o coração dispostos a ouvir, e ao mesmo tempo ocultando as verdades aquelas pessoas que estão com o coração não dispostos a ouvir. A parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida em nossas vidas. Um filho na qual não ouviu o conselho do seu pai, não ouviu o conselho da sua mãe, pedindo ao seu pai uma parte da herança que cabia a ele. Naquela época, era muito vergonhoso para um filho pedir para o pai uma herança antecipada, porque aquilo, pelos olhos do povo daquela época, é como se ele tivesse desejando a morte antecipada do seu pai. Aqui nessa parábola, o versículo 12 fala quando o seu pai deu a parte da sua herança para ele, ele partiu para uma terra distante. Ele queria ficar longe dos olhos do pai, mas que ele não sabia que ele estava
ele estava sendo vigiado pelo Espírito Santo 24 horas. Ele confiou em bens materiais. Ele confiou na herança que ele tinha em suas mãos. Mas ele agiu de maneira errônea. Porque isso tudo é passageiro aqui nessa terra. Isso tudo passa. Ele tinha que confiar num Deus vivo, num Deus poderoso, no Deus que nos dá direção a cada dia. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Ele saiu debaixo da bênção do seu próprio pai e debaixo da direção de Deus. Quando ouvimos falar em partiu, essa palavra partiu é muito profunda. O pai dele não sabia como ele ia voltar, se ele ia voltar com vida ou se ele ia voltar morto. Ele partiu, ele se distanciou da presença do Espírito Santo. Mas quando nós se distanciamos da presença de Deus, muitas das vezes Deus nos responsabiliza por nós. Mas Deus é misericordioso, Deus é longânimo, é compassivo. Deus perdoa. Este jovem estava completamente enganado. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra vivendo dissolutamente, fazendo aquilo que os olhos de Deus não agradavam aos olhos de Deus, se prostituindo, se adulterando, vivia na bebedice. A Bíblia diz que esse jovem perdeu tudo. Não adianta, irmãos, quando nós andamos fora da direção de Deus, tudo corre errado em nossas vidas. Este jovem, a amizade desses jovens, ele perdeu família, perdeu a direção de Deus, perdeu os amigos, deixou para trás uma vida de comunhão com Deus. Esse jovem era para estar casado, era para estar formado, mas ele desobedeceu. Ele saiu fora da presença do Senhor Jesus. Ele saiu debaixo da bênção do Pai. Este jovem viveu naquele lugar, num lugar de ilusões, de decepções, porque este mundo aí fora não traz nada de bom para nós. E quando nós distanciamos da presença do Senhor, vivemos num mundo de ilusões, vivemos num mundo de decepções. E esse jovem estava vivendo assim. E a Bíblia diz que nesta época este lugar teve uma grande fome, a terra assolada, não tinha emprego, não tinha nada. As amizades desse jovem foi-se embora. Não tinha dinheiro. Esse jovem não tinha dignidade, não tinha moral, não tinha crédito. O pior, meus irmãos, não é ter dinheiro. O pior na vida do homem, na vida de uma mulher, é não ter crédito. A Bíblia diz que ele padeceu fome. Por quê? Porque ele não tinha crédito naquele lugar. Ele saiu da presença de Jesus. E quando nós saímos da presença de Jesus, nós perdemos crédito. Nós perdemos crédito, nós não temos credibilidade com o próximo. Ele não tinha dignidade, ele se encontrava destruído. E a Bíblia diz que um dos fazendeiros dessa região arrumou um trabalho para ele, para apacentar porcos. Um trabalho pela lei judaica era um trabalho de imundícia.
Era um trabalho mais baixo, um trabalho que ninguém queria fazer. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos, porque ninguém o ajudava. Ninguém o ajudava. Como é triste. Este jovem entrou numa situação degradante. Não tinha roupa para vestir, não tinha sandália para calçar, não tinha nada, não tinha um amigo ao pé dele, distante dos seus pais, do seu irmão, dos seus primos, dos seus parentes. Aleluia. Oh, aleluia. Triste é vermos alguém nessa situação, mas Deus estava seguindo o carapaço desse jovem. Deus estava protegendo ele ali e ele não sabia, porque os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. Esse jovem seguiu um caminho errado, uma decisão errada, uma decisão precipitada. Este jovem seguiu. E eu quero pedir alguém para abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23. O nosso presbítero João Paulo, se possível, lê para nós o Salmo, verso de número 23, a partir do verso 1, os 6 primeiros versos. E já para adiantar, outro abra a Bíblia no livro de Salmos, de número 51. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguém leu o verso, o Salmo de número 51, os 4 primeiros versículos? O presbítero Rui Felipe vai ler ali para nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém. O Salmo 23, um dos salmos mais lidos da Bíblia Sagrada em todos os tempos. Nós vemos Davi, as bênçãos que Deus deu a Davi. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava no topo. Ele estava descansado no Senhor. Era muitas bênçãos, era muitas prosperidade na vida de Davi. Mas quando lemos o Salmo de número 51, nós podemos observar que Satanás armou uma armadilha para Davi. E Davi se encontrava no fundo do abismo. Davi se encontrava no fundo do abismo e ele clamou por Jesus por misericórdia. E se observarmos o Salmo de número 51, verso 4, podemos observar que ele não colocou culpa em ninguém pelos seus pecados. Ele falou assim: somente contra ti, ó Deus, eu pequei. Ele não culpou ninguém. E ele falou: me perdoa pelas multidões das suas misericórdias. E no Salmo 51, verso
14, Davi fala assim: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Deus achou graça em Davi, porque a salvação é pela graça, irmãos. Muitas das vezes nós não merecemos nada. Deus achou graça nos olhos de Davi, e Davi reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, e este jovem foi da mesma maneira, ele reconheceu. No versículo 18 do capítulo 15 de Lucas, ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Ele reconheceu o caminho errado que ele seguiu. Irmãos, muitas das vezes nós não reconhecemos os caminhos que nós seguimos, às vezes caminho errado, e às vezes entramos em dificuldades. Este jovem reconheceu, primeiro contra Deus e depois contra o teu pai. E ele se humilhou, e ele chegou ali e falou com teu pai: faça-me como um dos seus trabalhadores. A Bíblia diz que quando ele chegou, o pai reconheceu de longe. O pai ainda nos reconhece de longe, irmãos. O pai ainda está de braços abertos para nos receber, porque o pai é perdoador, o pai é longânimo, o pai é bondoso. Aleluia. Em Atos capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz assim: voltarei e reedificarei o que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei edificados. Deus edificou a vida daquele jovem outra vez, porque ele arrependeu, porque ele tomou uma decisão na sua vida. Ele tomou o caminho que era para ele tomar. O Espírito Santo, irmãos, é que nos muda. Nós estamos aqui somente intercedendo por estas almas. Nós estamos aqui somente intercedendo por estas almas. Eu quero pedir a Madre Igreja para alguém abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 39. Depois outro já abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13, 14, 15 e 16. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Este versículo fala com os pais que têm filho pródigo, para não parar de orar, para não parar de buscar pela vida do teu filho, porque a promessa é para vós e para vossos filhos que estão longe. Quantos pais têm filhos pródigos por aí, não sabendo como está vivendo? Muitas das vezes já estão mortos, muitas das vezes estão nesse estado degradante. E a Bíblia é bem clara. Deus fala para os seus pais não parar de orar. Os pais desse jovem nunca parou de clamar por ele, irmãos. Eles tinham esperança que um dia ele ia voltar. Nunca desistiu do seu filho. É promessa de Deus. Ele clamou pelo teu filho, e ele voltou. Irmãos, a alegria do pai é ver o filho partir de uma maneira, mas voltar melhor.
voltar abençoado. Mas não, esse filho voltou barbudo, sujo, sem roupa, descalço. E o pai recebeu ele com honra, recebeu ele com festas. Deus é aquele que nos recebe com honra, aquele que está perdido. Eu quero pedir um dos irmãos para ler para mim no livro de Efésios, capítulo 2, verso 13, 14, 15, 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluias. Este versículo 14 foi do capítulo 2 de Efésios, foi o versículo que me chamou mais a atenção. Irmãos, o presbítero Rico falou na quinta-feira que Satanás está fazendo o que quer com a vida de pessoas. Eu estou falando pessoas dentro da igreja, que os que estão lá fora já estão na mão dele. Satanás está colocando parede de separação na vida dos crentes, na vida de famílias. Este jovem foi separado da presença do seu pai e dos seus irmãos. Irmãos, não destrua aquilo que Deus tem preparado para ti. Oh, labarica, labateri, derras. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Tem muitos destruindo casamentos, tem muitos destruindo famílias, tem muitos destruindo amizades, porque permitiu que Satanás colocou paredes na tua frente. Não está mais enxergando, não está mais vendo. Aleluia, aleluia. Labarica lá, delari derras. Eu nasci no berço evangélico, mas por desobediência minha, eu saí da presença do Senhor, eu tinha 12 anos de idade. Satanás colocou um paredão na minha vida durante 25 anos. Eu não conseguia ver, não conseguia enxergar. Satanás destruiu a minha vida espiritual durante 25 anos. Mas teve um dia que eu decidi, eu em cima de uma cama, enfermo, eu falei para minha esposa: a partir de hoje, Satanás, não tomarás direção da minha vida. A partir de hoje não tomarás direção da minha vida. Porque eu conheço um Deus que salva. Eu conheço um Deus que cura. Eu conheço um Deus que liberta. E levantei da minha cama e falei: minha esposa, eu enfermo, eu com a hérnia na coluna. Que não podia trabalhar, eu enfermo. Eu disse para minha esposa: vamos à igreja comigo. Ela falou assim: vamos. E cheguei lá, eu mesmo desviados do caminho do Senhor, Ele me curou. E hoje eu estou aqui para testemunhar.
Oh, rica marideha. Aleluia. Satanás toma direção nas nossas vidas só quando nós permitimos. Mas quando nós decidimos servir um Deus que liberta, um Deus que salva, Ele não tem poder e autoridade sobre nós. Aleluia. Eu lembro bem quando eu aceitei Jesus. O pastor Robson Ferreira falou assim comigo: Romeu, pessoas de longe têm clamado por ti, filho. E eu sabia disso, que pessoas de longe têm orado por mim. Aleluia. Eu não sei, se eu não tivesse os caminhos do Senhor, eu estaria vivo para testemunhar nesta noite. Aleluia. Aleluia. Satanás foi envergonhado. E quando nós colocamos uma decisão em nossas vidas, irmãos, ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre nós. Não destrua, não deixe Satanás destruir os planos que Deus tem para a tua vida. Não deixe, irmãos, porque os planos que Deus tem para a tua vida é maior dos planos que você pensa que. Aleluia. Não deixa Satanás colocar paredes na tua frente. Não deixa Satanás te iludir, te confundir. Aleluia. Satanás está confundindo muitos, mas pelo poder que há no nome de Jesus, muralhas, paredes estão sendo destruídas nesta noite. Oh, rica balarideha. Correntes, algemas estão sendo esmiuçadas, porque esse é o Deus que nós servimos. Pessoas estão sendo presas dentro de casas opressivas, não tendo forças para sair. Mas nesta noite Deus está destruindo essas forças contrárias do mal na vida dessas pessoas. Nós estamos aqui somente intercedendo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que me tocou quando eu estava em cima daquela cama. Eu decidi tomar a posição certa na minha vida. E hoje a maior alegria que eu tenho é de estar na presença do Senhor. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Depois disso, um irmão meu já se rendeu aos pés de Jesus. Aleluias. Não permita. Este jovem arrependeu quando era tempo, porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele arrependeu. E quando ele chegou para o seu pai recebeu ele de braços abertos. E Deus está aqui para nos receber de braços abertos. Não retroceda. Toma uma decisão hoje na sua vida. Em Efésios capítulo 5, verso 14, fala assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo hoje está esclarecendo a vida de pessoas, mentes de pessoas que estavam confusas, mentes de pessoas que estavam querendo tomar decisões erradas. Cristo hoje está esclarecendo mentes de pessoas nesta noite. Aleluias. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Aleluias. Não dormes na presença do Senhor, porque Deus tem um plano em tua vida. Eu quero pedir uma alegria para se pôr de pé. Aleluias. Aleluias. Este jovem estava no mundo de contaminações. Este jovem estava no mundo de ilusões e decepções. Aleluias. Mas foi tocado pelo Espírito Santo de Deus quando era tempo. Lembra o que Satanás fez com Jó? Deus falou com ele assim: pode fazer tudo com ele, menos tirar a vida dele. E Deus tem feito muito com muitos ainda. Não deixe Satanás brincar com sua vida. Não deixe. Satanás não tem autoridade sobre nós. Aleluias. Aleluias.
Esta é a palavra que eu queria trazer para a igreja nessa noite. E eu quero estar convidando aqui o nosso presbítero Telmo Martins para fazer uma oração de